vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, foi instituída pelo Papa Pio XI. Era seu desejo que o reino de Deus estivesse presente em toda parte, em todas as realidades humanas, na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa sociedade, na cultura, na arte, nos meios de comunicação social, para que o reino de Deus fosse como fermento, que vai fazendo crescer o mundo inteiro para Deus. Essa foi a razão de ter instituído esta grande festa. E as leituras de hoje, todas nos falam de Jesus Cristo, Rei do Universo. O profeta Daniel, no Antigo Testamento, vai dizer que o reino de Cristo, o poder de Cristo é um poder eterno, que não lhe será tirado. E seu reino não se dissolverá, não vai acabar nunca. E o Salmo 92 diz que Deus é Rei, e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. E São Paulo, na segunda leitura, vai dizer que Deus fez de nós sacerdotes e reis, um reino de sacerdotes, para a glória de Deus Pai. E no Evangelho, Jesus vai afirmar categoricamente que Ele é o Rei. Para isso nasceu e para isso Ele veio ao mundo. Mas, meus irmãos, em que sentido Jesus é Rei? Que tipo de reino Ele veio fundar aqui na Terra? Quais são as características deste reino de Deus? E qual é a nossa responsabilidade diante deste reinado de Cristo? Jesus é Rei no sentido próprio da palavra. Ele governa todas as coisas, tudo está nas mãos de Deus. Foi através de Jesus Cristo que Deus criou todas as coisas. Diz o livro do Gênesis que Deus criou tudo com a sua palavra. E essa palavra de Deus é o Verbo divino que se fez carne e veio habitar entre nós. O Rei é aquele que dirige, que educa, que administra, que cuida, que corrige, ampara, defende, e tudo isso Deus faz conosco. Ele está sempre ao nosso lado, está sempre nos protegendo, sempre nos orientando. Claro que Deus não é paternalista. Ele deu liberdade, deu inteligência para que cada um de nós se governe. Mas Ele está sempre atento. É como o pai que ensina para os filhos, mas está sempre vigiando, sempre protegendo, sempre preocupado com seus filhos. Deus é assim conosco. Por isso Ele é o nosso Rei. Rei no sentido de serviço. Deus é aquele que mais serve, aquele que mais nos ajuda, que mais se preocupa conosco. Que tipo de reino Jesus veio fundar entre nós? Os conterrâneos de Jesus, como também seus discípulos, imaginavam um reino temporal, um reino político. Eles pensavam que Jesus fosse restabelecer o reino de Judá, de Israel. Estava todo esfacelado pelas guerras. Mas não foi esse tipo de reino que Jesus veio trazer. Ele trouxe o reino do céu. Aliás, o próprio Cristo é o reino de Deus para nós. Quando Ele nasceu em Belém, nasceu o reino de Deus. Anuncio-vos uma grande alegria,
disseram os anjos aos pastores: hoje nasceu o Salvador. Então o reino de Deus é o próprio Cristo, com a sua luz divina, iluminando, santificando e salvando este mundo. Este é o reino de Deus. Os reinos aqui da terra são diferentes. Reina quem tem mais poder, mais autoridade, às vezes até são ditadores, tem mais poder, mais prestígio, mais força. No reino de Deus é o contrário. O reino de Deus é o reino do serviço. No reino de Deus reina mais quem serve mais. Aos apóstolos, Jesus diz assim: os que dominam a terra exercem poder, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Esse é o reino que Jesus veio trazer para nós. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. Quais são as características deste reino de Deus? Daqui a pouco nós iremos enumerá-las todas no prefácio da missa de hoje, que foi preparado com muito carinho, com muita maestria. Então o reino de Deus, vai dizer hoje o prefácio da missa, é um reino universal. É um reino que não tem fronteiras, não tem limites geográficos. É um reino que está presente no mundo inteiro, no céu, na terra, em toda parte. O reino de Deus é o reino espiritual. Meu reino, disse Jesus no Evangelho, não é deste mundo. Se fosse, as pessoas me ajudariam a libertar dos judeus. Mas meu reino é um reino eterno, é o reino do céu, é o reino de Deus. É um reino que não tem começo e nem terá fim, porque Deus é eterno. Para Deus não existe contagem de tempo, para Deus tudo é hoje. O reino de Deus é o reino da santidade. Assim como a seiva nas plantas levam vitalidade para todos os ramos, para todas as partes da árvore, assim também no reino de Deus, a graça divina se expande, se derrama, se espalha para todos os membros, todo o reino de Deus. Só não santifica quem não deseja, quem não quer, quem não aceita. Os raios do sol brilham para todos, mas quem entra dentro de casa, fecha a porta, não vê os raios solares. Então a santidade é assim também, ela brilha para todos. Depende de nós abrir as portas da alma, as janelas do coração e deixar essa graça divina do reino de Deus entrar dentro de nós. O reino de Deus é o reino da vida. Eu não sou o Deus dos mortos, mas o Deus da vida. A vida é preciosa para Deus. Desde o momento da sua concepção até o seu término natural. A vida é dom de Deus, é um presente do céu. Por isso a igreja rejeita todo tipo de aborto, que é um crime nefando. Rejeita todo tipo de eutanásia, porque ninguém tem direito de tirar a vida dos outros. A vida só Deus pode tirar. O reino de Deus é o reino da justiça, dar a cada um o que é seu, respeitar os direitos uns dos outros, querer bem a todos, não sermos rivais uns dos outros, não sermos concorrentes, mas irmãos. Cada um procurando fazer aquilo que é certo, que é correto, de tal maneira que nós tenhamos uma vida tranquila, serena, como Deus deseja para nós. O reino de Deus é o reino da verdade. Esse mundo em que nós vivemos, com tanto erro, tanta falsidade,
tanta traição. O reino de Deus é o reino da verdade. E a verdade liberta. O erro, a mentira escravizam. Então nós temos que ser pessoas transparentes, de tal modo que aquilo que a gente diz coincida com aquilo que nós fazemos. Há uma concordância interna e externa. Há uma transparência dentro da nossa vida. Isto é a verdade. Aliás, o Pilato perguntou a Jesus: o que é a verdade? E a verdade estava diante dele, que é o próprio Cristo. O reino de Deus é o reino do amor. O mandamento principal que Jesus deixou para nós é este: amai-vos uns aos outros. É o distintivo do cristão. Quem não pratica caridade não entra no reino de Deus. A caridade é a porta. É por ela que a gente entra. No entardecer da vida, diz São João da Cruz, nós seremos julgados pelo bem que fizermos uns aos outros, pelas obras de misericórdia que praticarmos. Então a caridade é a rainha. E o reino de Deus é o reino da paz. Aliás, a paz é algo que a gente planta e que colhe. Se nós plantarmos semente de verdade, semente de justiça, semente de santidade, semente de caridade, nós vamos colher necessariamente a paz. Todo mundo conhece aquele ditado: quem semeia vento, colhe tempestade. Mas quem semeia o amor, a justiça, a santidade, vai colher o fruto sazonado, que é a paz. Mas, meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude diante do reino de Deus? Em primeiro lugar, agradecimento, ação de graças. É por bondade de Deus que nós pertencemos a este reino do céu. Através do nosso batismo, nós fomos incorporados à igreja, fomos inseridos neste corpo de Cristo, fomos enxertados em Cristo, revestimos de Cristo. Então o reino de Deus faz parte da nossa vida e nós formamos o reino de Deus junto com Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Em segundo lugar, que nós abramos o coração, as portas da alma, para acolher o reino de Deus em toda a sua plenitude, sem medo, sem temor. Mas abrir as portas da alma e deixar a luz de Deus entrar em nós, para que nada fica obscurecido pelo pecado, mas que a graça de Deus brilhe com seu esplendor em toda a nossa vida. E em terceiro lugar, que cada um de nós seja também semeador do reino de Deus, levar o reino de Deus para os outros também, comunicar a graça divina uns para os outros. No fim da missa, quando a gente é abençoado, é para ser uma bênção de Deus para os outros, para aqueles que ficarem em casa, para os doentes, as crianças, levar a bênção de Deus, semear o reino do céu, levar a semente para toda parte, a mãos cheias, sem mesquinharia, levar mudas do reino de Deus. E assim a igreja vai crescendo em toda parte, o mundo todo vai ficando melhor. E nós estaremos cumprindo a nossa missão de sermos responsáveis pelo reino de Deus. Sobretudo hoje, que nós estamos celebrando o Dia dos Fiéis Cristãos Leigos. E o trabalho dos leigos é o campo temporal, o lugar onde eles vivem, na família, na sociedade, no lazer, no trabalho, nas artes, nas universidades, nos meios de comunicação social, na política, levar o reino de Deus para que tudo fique limpo, para que a verdade reine,
para que a justiça possa ser praticada. Meus irmãos, que hoje cada um de nós pense nessa solenidade tão importante, que o sentido Jesus é Rei, é muito claro na doutrina da Igreja. Ao mesmo tempo, o tipo de reino que Ele veio trazer para nós, completamente diferente dos outros. As características deste reino, será que elas estão crescendo no meio em que nós vivemos? E ao mesmo tempo, o dever sagrado que cada um de nós tem para com o reino de Deus. Creio em Deus Pai.